Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Estão me vendo e me ouvindo bem? Bora começar então, bora terminar a nossa campanha de oração pelos nossos filhos, a nossa novena. Hoje é o último dia de oração. Bom dia, Thali. Bom dia, tudo certo? Bora rezar então. Vamos começar a rezar, entregar tudo pro Senhor, entregar mais uma vez o nosso dia. E passou rapidinho até, né? Foi difícil, né, gurias? Eu achei difícil essa campanha de oração, sabe? Achei assim ela pesada de fazer. E ver só, né, como a gente tem que rezar pelos filhos, né? E como a gente tem que estar atento a essas realidades espirituais que cercam nossos filhos. E às vezes, sabe, a gente é super atento, mas algumas coisas realmente passam batidas, assim, na questão espiritual, de oração, ou até assim, a gente sabe das coisas, mas a gente esqueceu, há muito tempo que você não pensa naquilo, tem coisa que a gente esquece, né? E aí a gente tem que retomar uma campanha de oração, assim, às vezes abre os nossos olhos para coisas que a gente não estava enxergando, nos lembra de coisas que a gente já esqueceu, né, havia esquecido, e então, e ela vai ter tanto efeito prático na nossa vida quando a gente coloca uma casca de banana toda manhã, é verdade. Olha, eu vou dizer pra vocês, em algumas manhãs eu disse pro meu marido que se fosse difícil pra vocês, pra quem tá fazendo, chegar na live como é difícil pra mim, eu não faria. Eu seria alguém que eu ia ser uma das tantas que desistiram. Gente, a quantidade de gente que começou a fazer a campanha de oração e desistiu ao longo do caminho não é brincadeira. Foram muitas cascas de banana. E eu senti o peso disso assim bem forte também, sabe? Eu disse pro meu marido, eu acho que se eu tivesse que só vir para fazer, eu ia ter desistido, porque como é pesado, assim, como algumas manhãs, né, a coisa é pesada, truncada, né, pra gente estar desatento a isso, mas ao mesmo tempo também, eu percebi aqui em casa, com os meus filhos, nesses dias de oração e novena, graças que Deus concedeu, sabe, momentos de oração, momentos de despertamento, enfim, muitas coisas assim foram acontecendo de bênção, de graça, né? E principalmente pra gente, né? No nosso coração, no nosso entendimento, nosso posicionamento. Talvez esse tipo de campanha tenha que ser uma campanha que de vez em quando a gente faz, né? De vez em quando voltar a fazer a novena pro Beato Carlo aqui, né? Online, a gente fazer lá uma vez a cada 2 meses, de repente a gente voltar a fazer só para pegar o pique da oração de novo pelos filhos, né? Reposicionar o nosso olhar, o nosso coração, porque rezando juntas assim, num foco, a gente fica ali, né? A gente tem a visão naquilo, mas ao mesmo tempo foi bem puxado, né? Às vezes espiritualmente puxados, assim, os dias, as dificuldades, né? Mas é isso aí, né, gurias? Chegamos ao fim, graças a Deus, né? O nosso último dia. Vamos rezar, então. E uma coisa que é importante dizer pra vocês é que todas as campanhas, elas ficam, né? Tem muitas campanhas que ainda estão no meu perfil. Tem, eu acho que umas 200 lives no meu perfil, na boa. Tem muita live. E tudo que não tá aqui, que eu já tirei do meu perfil, tá no Instagram. Tá lá no Instagram. Então, ajuda a gente também a rezar depois, de repente, depois de um tempo, né? Vou retomar, vou rezar de novo, vou ver de novo. Volta lá no... Eu falei Instagram, eu quis falar YouTube. Eu falei Instagram, eu acho que eu falei Instagram, né? Tá tudo lá no YouTube. O que não tá aqui no meu Insta, tá lá no YouTube. Então, tem campanha inteira de oração pelos maridos lá. Todas as quaresmas de São Miguel que eu já fiz. Jejum de Daniel. Outras campanhas de oração. Outras campanhas, outras novenas, também tudo fica lá no YouTube. Fiz pelas filhas e Deus agiu no casamento. Ah, sim, a graça sempre transborda. Sempre transborda. A gente posiciona em oração e começa a buscar o desejo de Deus, começa a se colocar em escuta, a graça vai transbordar, né? Já refiz várias, exatamente. A Thalita é uma que refaz, né? Tem as do Espírito Santo que a gente fez. Então, assim,
É bom avisar vocês, porque de repente às vezes a gente tá numa fase um pouquinho mais difícil. Vou retomar aquela campanha que eu fiz que foi boa pra mim. Vai lá. A Kátia deixou tudo organizado, assim, nas séries. Eu acho que é séries lá, na playlist lá. E aí tem cada campanha de oração, cada coisa. Entra lá, tem tudo colocadinho, bem organizadinho. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, por esses dias de oração. Obrigada, Senhor, porque nós chegamos ao final de mais uma novena, de mais uma campanha de oração. Obrigada, Senhor, por toda a revelação, todas as graças que nós recebemos, toda a aprendizagem, Senhor, desses dias de partilha, toda a oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, de interceder pelos nossos filhos. Obrigada, Senhor. Queremos pedir mais uma vez que Teu sangue precioso nos cubra. Cobre a nós, Senhor, as nossas famílias, cada um dos nossos familiares, Senhor, as nossas casas, locais de trabalho, ambientes de trabalho, meios de transporte que vamos utilizar, as estradas e ruas que nós vamos andar no dia de hoje, as creches, as escolas, as universidades dos nossos filhos. Colocamos todas as pessoas e todas as intenções da nossa lista e clamamos, Senhor, que o Teu preciosíssimo sangue nos livre, nos liberte de todos os males físicos e espirituais, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Vem em nosso socorro, Senhor, nós te pedimos, vem em nosso socorro com Teu sangue precioso, nos livra dos perigos, nos livra de acidentes, Senhor, nos livra de discussões, de brigas, livra, Senhor, as nossas casas de todo o mal. Livra-nos, Senhor, de toda a contaminação espiritual, lava-nos com Teu sangue, lava cada uma dessas pessoas que aqui estão os nomes, que os nomes foram enviados, as intenções enviadas, nós pedimos a graça e eficácia do Teu preciosíssimo sangue. Queremos pedir também, Senhor, nesta manhã, a graça do Teu Espírito Santo, a unção do Teu Espírito. Envia, Senhor, o Teu Espírito sobre nós, nos guia, Senhor, nos orienta a nossa forma de falar, de pensar, de agir, de educar os nossos filhos, de nos relacionarmos, de trabalhar, tudo que nós temos para fazer no dia de hoje. Vem Espírito Santo nos conduzir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre todos os nomes, vem sobre todas essas pessoas, cada nome que foi enviado, cada situação aqui. Vem Espírito Santo, paira sobre cada uma dessas crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos. Vem Espírito Santo, paira e gera vida nova. Traz revelação, traz graça, atrai para o Senhor Deus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo trazendo a cura, a libertação. Vem Espírito Santo atraindo para o Evangelho de Cristo. Vem Espírito Santo trazendo saúde emocional, mental, espiritual, física. Vem Espírito Santo sarando os corações, as mentes. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós pedimos, Espírito Santo, que Tu paire, gere vida nova. Vem Espírito Santo colocar as coisas em ordem, vem ordenar a mente, vem ordenar as emoções, vem Espírito Santo ordenar os sentimentos, os pensamentos, vem Espírito Santo e traz calmaria, vem Espírito Santo e afasta todo o mal da mente dos nossos filhos, cerca a mente dos nossos filhos com o Teu fogo, Espírito Santo, queima tudo aquilo que na mente deles tem gerado escravidão, vício, tristeza, ansiedade, depressão, desinteresse pela vida. Vem Espírito Santo, vem nos ensina a conduzir os nossos filhos. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós clamamos a intercessão da Virgem Maria, a intercessão de São José, dos nossos santos anjos da guarda, do Beato Carlo Acutis.
todas essas realidades, todas as realidades que cada um tem vivido, as dores, os medos, os sonhos, as expectativas, as necessidades de cada um destes nomes. Pedimos à Virgem Maria que envie anjos para nos orientar, para nos ajudar e ajudar os nossos filhos neste dia, livrar os nossos filhos do mal, das tentações, dos perigos, das más amizades, das más influências. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Amém, queridezas? Eu vou repassar com vocês algumas coisas que talvez tenham ficado para trás, que eu não falei. Vou pegar uma caneta aqui. Algumas coisas que eu não falei que eu acho importante agora para a gente encerrar essas nossas lives, retomar alguns pontos que são importantes, tá? Sobre a oração pelos nossos filhos, né? E sobre também perigos, coisas que eu tinha já me proposto a falar desde o começo, e os dias vão passando, né? O foco vai andando. Então, assim, a primeira coisa que eu quero retomar com vocês é da gente não parar de rezar, né? Da gente não parar de rezar, da gente não parar de rezar, não parar de rezar, não parar de rezar, né? Manter a oração. E por algumas situações a gente vai precisar rezar mais, né? E rezar por um tempo. Eu lembro que teve um ano que foi 2018, acho que foi, não, 2019. 2019 tinha algumas coisas, tanto na vida da minha filha quanto do meu filho, que estavam me causando bastante angústia, ansiedade, preocupação, nem ansiedade, uma preocupação. Eram coisas que eu não estava conseguindo mais dar conta ali de administrar. Eu rezava, sempre rezei, né? Sempre tive assim um caderninho separado para rezar pelas crianças, né? Depois eu passei pro fichário, que eu achei mais simples, porque era rezar pelo marido, rezar por mim, rezar pelos filhos, pelas intenções que vocês me mandam, pelas coisas que eu sirvo a Deus. Então era tanta reza e tanta coisa que eu gosto de ter separado para saber onde é que tá, direcionamento, organizado, eu fui pro fichário, né? Mas naquele ano eu senti assim, eu preciso me organizar melhor aqui nisso que eu vou rezar pelos meus filhos. E aí o que eu fiz, tá? Que é o que eu quero falar para vocês, porque às vezes a gente precisa, quando a gente fala de guerra, né, de uma guerra mesmo, a gente sabe que uma guerra ela é composta de várias lutas e batalhas, né? Onde um vai avançando sobre o território do outro, certo? E aí, para ganhar em cada batalha, se pensa uma estratégia, né? Como que eu vou fazer aqui para tomar esse território, né? E aí se pensa uma estratégia. Lá, falando de guerra mesmo, quem tá ali, os generais que estão ali, quem tem cargo de comando, né? Vai pensar, vai pegar as informações a respeito daqueles lugares, o que está acontecendo, qual é o tamanho do exército inimigo, quais são os lugares onde esse exército está indo, ou quando está sendo atacado, onde que ele está vindo, por onde que ele está vindo, qual é o nosso ponto fraco para defender, né? E a partir dessa observação, né, da condição daquela luta, onde vai acontecer aquela batalha, como vai acontecer aquela batalha, que armas serão usadas, vai montando uma estratégia ali para se vencer aquela batalha. Então, na luta espiritual, às vezes quando a gente está rezando com intenção específica, assim, com um olhar específico, a gente tem que ter esse tipo de decisão e de inteligência. Vou lutar com estratégia, né? Então, eu lembro que em 2019, o que eu fiz? Eu peguei um papel, coloquei todas as situações que eu precisava rezar pela Alice, todas as que eu precisava rezar pelo Isaac, né? Fui para oração, tudo que me angustiava.
No meio da oração, Deus já foi tirando do meu coração coisas ali que não eram reais, porque às vezes a gente está preocupado com coisas irreais. Fui lá e tirei coisas que eram preocupações minhas, que eram coisas da minha história que eu estava refletindo ali, sabe? Às vezes medos, às vezes o diabo, ele nos apresenta situações pra gente ficar com medo e preocupada e atazanada, e nem aquele deveria ser o foco da oração, era outra coisa, mas a gente fica tão assim que a gente não consegue, né? Então, muitas coisas Deus foi tirando. Ok, fui lá e fui tirando, tá? Aí peguei o que realmente ficou. Tá? Isso aqui foi o que ficou. Aí vou pra oração. Senhor, ali na minha oração eu fui fazendo assim, gente, de maneira muito simples, eu levei alguns dias pra fazer isso, não foi um dia que eu sentei e fiz tudo, sabe? Mas eu levei alguns dias, assim, uma semana e pouco, que eu fui mastigando, fui preparando isso na oração. Quais são as áreas aqui que eu tenho que prestar atenção na criação da Alice? Quais são as do Isaac? Quais são os problemas que são reais, as coisas que eu não tô dando conta de resolver? E aí eu comecei a pedir pra Deus o quê? O que eu tenho que fazer, né? Qual é a minha ação na prática? Como na prática eu tenho que lidar com essas situações aqui? E também montei uma estratégia de oração. E ali naquele dia eu lembro que eu pensei assim, eu vou rezar 1 ano por isso. Eu vou montar uma estratégia de oração que vai durar 1 ano. Coloquei lá a data que eu estava começando e a data que eu ia terminar. E por 1 ano eu estabeleci o que eu ia rezar ali pelos meus filhos naquelas áreas específicas, né? Então eu coloquei ali, separei uma oração específica que eu ia fazer pelos meus filhos, peguei lá o papel, uma dessas folhas assim, a minha folha tá toda rasgada, mas tá sempre lá dentro. Então, durante 1 ano, todos os dias eu ia rezar aquela oração pelos meus filhos, e aí o que aconteceu? A cada manhã que eu ia rezando aquela oração, que eu pedia por aquelas intenções, e eu não fazia isso assim, vou dizer pra vocês, todos os 7 dias da semana. Não fazia todos os 7 dias na semana. Tinha semanas que eu fazia 5 dias, tinha semana que eu fazia 3 dias aquela oração, mas eu não parava de fazer, entendeu? É não parar de fazer. Tem vezes que você vai fazer 7 dias na semana, beleza, mas tem dias que vai ser 2, mas você não vai parar de rezar nunca. A tua disposição é, aqui tá a estratégia de oração pelos meus filhos e eu vou rezar isso aqui por eles durante 1 ano, né? Então, quantas vezes eu conseguir fazer aquilo ali na semana, eu vou fazer. Eu não vou parar de fazer, entendeu? Até que eu tinha colocado ali o prazo de 1 ano, que foi o que eu senti no coração. Eu preciso de metas. Eu, Jéssica, preciso de uma meta clara. Eu preciso de um início, um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, eu me dispus a rezar por 1 ano naquilo ali. E aí, depois, o que acontecia? Atrás daquela folha, né? Tinha lá a folha da oração, que eu fazia todos os dias. Atrás da folha, eu comecei a escrever o que vinha no meu coração quando eu estava rezando. Então, eu ia pedindo... E aí, eu comecei eu mesma a escrever orações, né? Frases ali que eu terminava de rezar esse lado, eu virava aqui e começava a rezar aquelas coisas que eu estava pedindo do outro lado. Então, eram coisas que eu escrevi. Até não tá aqui, porque o meu diário de oração não tá aqui. Mas eu queria ter mostrado isso, mas eu deixei lá no meu quarto, meu diário de oração. E aí, eu trouxe quase todos os dias aquela folha. Hoje que eu queria mostrar, eu não trouxe. Então, o que aconteceu? Ficou uma oração muito sob medida, sabe? Eu sentia um dia de manhã, pela mente, eu ia colocando ali. E aí, eu fui cercando todas aquelas intenções do meu jeito de rezar e de uma oração muito específica pelos meus filhos. Gente, Deus é tão bom, tão maravilhoso. Por isso que eu digo que a gente tem que escrever. Esse 1 ano de oração foi terminar na pandemia, né? Porque eu comecei em 2019 e aí terminou em 2020. Foi assim, o que Deus fez ali foi algo extraordinário. Preparou os meus filhos e a mim para a pandemia. Preparou o nosso relacionamento para ficar todo mundo tanto tempo junto em casa, né? Para lidar com todos os desafios que toda mãe lidou com os filhos durante a pandemia. Então foi algo muito extraordinário que Deus fez. E algumas coisas que eu tinha colocado lá do outro lado da página, que eu escrevi, que eu sentia na oração, às vezes parecia ter uma coisa sem sentido. Mas durante a pandemia aquilo fez todo sentido.
Era um pedido que eu estava me antecipando sem imaginar que os meus filhos iam necessitar daquilo daquela maneira. Mas Deus antecipou. E as intenções iniciais que eu tinha me proposto a rezar por um ano, todas elas, Deus veio em socorro e transformou aquelas realidades todas. Para mim, assim, foi muito gratificante, muito emocionante, muito maravilhoso passar por essa experiência de montar uma estratégia de um ano. Porque do começo até o final eu pude ver claramente tudo que Deus mudou. E aquela oração eu continuo fazendo até hoje. Todas as orações, a oração que eu tinha me proposto a fazer de um lado e tudo que eu escrevi do outro, eu continuo fazendo. Algumas coisas já não são mais uma realidade, eu risquei lá as frases, porque na verdade o que eu fui escrevendo, eu escrevi uma oração em tópicos, assim, eu fui escrevendo cada dia uma frase, às vezes escrevia 4, 5, e assim foi vindo, e depois eu fui riscando. Então é uma coisa muito prática pra gente fazer. Tirar de dentro da gente, colocar no papel e pensar como que eu vou atacar nessa frente. Algumas coisas, né, como eu já falei pra vocês, eu entendi que eu precisava estudar, né? E eu sou uma pessoa de estudar, de procurar conhecimento no estudo, né? Na psicologia, no comportamento. Vou ler a respeito disso, vou aprender a respeito disso. Como que lida com essa faixa etária dos meus filhos. Como que liga, o que é isso que eles estão sentindo. Então essas coisas vão ajudando a gente, sabe? Já falei várias vezes, né? Sobre temperamentos, né? Aqui tem esse livro do Dr. Ítalo Marcílio, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Depois eu vou colocar a foto lá no grupo. Esse livro aqui é muito bom, sobre os temperamentos. Não é um livro muito fácil, tá? Não é um livro simples de entender, tipo assim, aquele livro As 5 Linguagens do Amor. É um livro super fácil, né? Super simples. Esse do Ítalo é um pouquinho mais complicadinho, assim, mas dá de entender, tá? Tem esse aqui também, O Temperamento que Deus lhe deu. Mas eu comprei cursos. Eu fiz vários cursos online, assim. Eu tenho outros livros ainda, tenho uns mais antigos, mas eu comprei cursos. E eu comprei cursos específicos para a criação dos filhos, né? Estudei temperamentos no geral. Fiz curso sobre temperamento no geral, depois comprei cursos na educação dos filhos, né? A Adriana, que eu não vou me lembrar o sobrenome, eu já indiquei ela aqui, ela tem curso específico para mães, manual prático sobre o temperamento dos filhos, algumas assim, para mães. Aquele curso, eu digo assim, pagaria de novo, faria de novo, pagaria mais do que paguei, porque super valeu a pena, super valeu a pena. Eu entendi como é que é. Ô Lid, como é que é o sobrenome da Adriana? Eu não me lembro agora. Se alguém puder colocar, se tu souber pra colocar aqui, senão depois eu vou colocar lá nos stories e coloco lá no grupo também. A Adriana, gente, o curso dela, assim, pra mim, o conteúdo que ela já tem ali no perfil dela, aqui no Instagram, de graça, é muito bom. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mas, o curso, Adriana de Abreu, e aí, só que assim, gente, o curso me ajudou com os meus filhos, assim, imensamente, me ajuda até hoje, né? Adriana de Abreu. Gente, assim, ó, é realmente uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta, assim, a gente não leva a ponta de faca, não é tudo que é temperamento, óbvio, né? Óbvio que não é tudo que é temperamento. Mas no prático da vida, o YouTube dela tem muita coisa grátis. Ela faz muita live boa, ela tem muito material gratuito. Ela tem palestra, pode procurar no YouTube palestras dela. Ela vai para muito além dos temperamentos, né? Mas eu estou trazendo aqui só a questão dos temperamentos, daquilo que ela fala. E me ajudou imensamente, porque ela fala assim, como que é a mãe sanguínea, né? Como é que é a relação da mãe sanguínea com o filho de cada temperamento. De cada temperamento, do temperamento de cada mãe com o temperamento de cada filho. O Ítalo fala isso no livro também, mas a Adriana é mais direcionado, assim, sabe? Para as faixas etárias. E essa foi uma ferramenta que em oração, eu sou muito clara com vocês, não tenho medo nem de parecer doida. Se até agora vocês não fugiram, não vai ser agora que vocês vão fugir, né? Me achar doida.
E na oração, Deus foi me trazendo, ó, vai atrás disso, vai estudar temperamentos, vai fazer isso aqui. E às vezes na minha oração, eu tá lá rezando, falando com Deus, e Deus dizia, mas tu não estudou tal coisa, tu não voltou lá, vai lá ver o que tem lá no curso. Tu lembra o que foi que... Ai, meu Deus, é mesmo, o que tinha lá? Eu voltava, né? Voltava lá pro curso dos temperamentos, olhava como é que eu tenho que lidar com a minha filha colérica, como é que eu tenho que lidar com meu filho fleumático, né? Porque são dois mundos diferentes. É a mesma criação dentro dos mesmos valores, dentro dos mesmos limites, dentro de uma mesma realidade espiritual, moral, né? Mas a forma como eu vou passar para cada filho isso, motivar cada filho, levar os nossos filhos para Deus, né, para os meus filhos para Deus, é totalmente diferente. É totalmente diferente. E o descobrir o temperamento nos dá ferramentas para viver em paz. Pega isso, é para não gerar tanto conflito, para alcançar o objetivo. Como eu alcanço os objetivos que eu quero na educação dos meus filhos? Eu tenho que saber me comunicar com eles, eu tenho que saber falar com eles. Eu tenho que saber como motivar, como levá-los ao entendimento, à obediência, né? Ao conhecimento de Deus, à aceitação daquilo que vem de mim. Então, assim, estudar temperamentos e aplicar o conhecimento, porque não adianta a gente estudar e não aplicar, né? Aplicar esse conhecimento na vida cotidiana salva os meus dias até hoje, né? Tem que ficar me lembrando das coisas. De vez em quando eu volto. O que é? Ai, como é que é mesmo? Como é que isso aqui funciona? Não posso falar assim, tem que ser nisso. Não pode ser nesse tom, tem que ser nesse tom, né? Tudo tem um jeito. Fui aprendendo. Mas isso veio pra mim em oração muito forte, assim, estuda temperamento, vai. Primeira coisa. Então, assim, todas essas coisas que a gente vai fazendo vai ajudando a gente a bem educar os nossos filhos e alcançar paz dentro da nossa casa, não virar umas doida gritona, né? Porque senão a gente vira doida gritona, né, gurias? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é justamente sobre ser a doida gritona, né? É sobre a ira, né? Sobre a raiva, sobre a exasperação, sobre o tom de voz. A palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18, começa a falar sobre conselhos para a vida em família e sociedade. E no versículo 21 diz assim: Pais, deixai de irritar vossos filhos para que não se tornem desanimados. Olha que interessante, né? Pais, deixai de irritar vossos filhos para que não se tornem desanimados, né? Pela forma como a gente lida com os nossos filhos, nós podemos desanimá-los, né? Nós podemos retirar a força e o ânimo deles, né? Em outras traduções, esse deixai de irritar vossos filhos fala da exasperação, né? Da irritação, da forma como a gente fala com os filhos. Como isso é importante, a forma como a gente fala com os nossos filhos pode levar eles ao ânimo ou ao desânimo, à obediência ou à desobediência, e nem fala a nós mesmos apenas, mas a Deus, né? A experiência que os nossos filhos têm conosco, o relacionamento que eles têm com pai e mãe vai definir a maior parte, né? Ou vai não definir, pode definir, mas vai guiar, né, muitos dos relacionamentos ao longo da vida, com a forma como eles vão se relacionar com as pessoas e como eles vão se relacionar com Deus, né? A imagem de Deus Pai, a imagem da Virgem Maria, né? Todo relacionamento com o céu, com Deus, parte de um bom relacionamento conosco. E a gente sabe disso porque a gente já teve pai e mãe, não é assim? Para e pensa o quanto, quando a gente, principalmente as coisas que não deram muito certo, tá? O quanto que a gente precisou buscar tratamento em Deus ou até mesmo uma terapia, psicoterapia, para resolver coisas que a gente ficou mal resolvido com pai e mãe. Volto a falar. Eu não sou o tipo que acha que tudo é culpa de pai e mãe, né? Nem que a gente vai acertar em tudo, vai errar em tudo, vai traumatizar os filhos, blá, 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 blá. Mas a gente sabe que é uma realidade, né? E que a gente tem que buscar o nosso coração, o nosso conhecimento tem que estar em ser um tipo de mãe, um tipo de pai que é uma pessoa equilibrada, que consegue regular as emoções dos filhos quando eles não regulam sozinhos,
Nós precisamos ser essas pessoas, né? Então a gente não pode ser o tipo de mãe que descarrega as nossas frustrações, as nossas irritações e as nossas ansiedades em cima dos filhos, né? A ira, o descontrole na raiva, o descontrole nas palavras não pode fazer parte da nossa vida de pai e de mãe cristão. Não pode, de jeito nenhum. Se o teu problema, se o teu calcanhar de Aquiles, se a tua fraqueza é a ira, é a irritação, atenção, muita atenção aí. Atenção para não descarregar em cima dos teus filhos. Quantas vezes, tá? Uma xingada, uma correção, né? O que deveria ser uma correção de rota na educação dos filhos se transforma numa válvula de escape para poder gritar com quem não vai se defender. Porque, às vezes, a frustração com outras áreas da vida, com todos os problemas que você já tem, acaba indo lá no filho, que o filho não vai ter como retrucar de volta. Às vezes o filho retruca e daí ainda piora, entendeu? Mas é alguém que tem menos poder. A gente que é pai e mãe, a gente tá em relação ao filho num lugar de poder, né, de autoridade. E a gente não pode usar a nossa autoridade de forma autoritária, né? Nem de forma pecaminosa, gente. É pecado isso. É pecado isso. A gente vai destruir com a autoestima dos nossos filhos. A gente vai destruir com a autoimagem deles. Com a visão de relacionamento, com uma visão saudável de como tem que ser o relacionamento humano. Nós passamos isso para os nossos filhos e muito tem a ver com o nosso tom de voz, com as palavras que nós usamos. Escolhe as palavras para corrigir os teus filhos, escolhe bem. Não fala o que vem na cabeça. Não fala palavras negativas, não lança sentenças sobre o teu filho. A gente não fala, mas como tu é obediente, mas como tu é burro. Como tu é isso, tu é. Essa sentença sobre os nossos filhos machucam profundamente, podem definir um monte de coisa pro lado errado. A gente ama tanto os nossos filhos, tanto. E às vezes o que a gente fala, e quantas vezes eu vejo isso, assim, mães que querem rezar, que toda, né, a maior parte, não vou dizer toda, né? Porque tem muita doença nesse mundo de hoje. Mas a maior parte dos pais quer o bem dos seus filhos, quer o sucesso dos seus filhos, a saúde dos seus filhos, né? E se a gente não tá buscando Deus para a nossa vida, cura interior para as nossas questões, se a gente não tá atento ao nosso comportamento, às vezes é a gente que tá estragando a vida do próprio filho. Então cuidado, atenção à ira, à irritabilidade. Tá irritado, não corrige na hora da raiva, não corrige na hora da irritação, silencia, segura, aprende a te calar. Não é porque a gente foi criado debaixo de chinelada ou de cintada ou de surra, de grito, de uma autoridade descontrolada dos pais e a gente sobreviveu, que a gente tem que fazer com os filhos. Nós temos a responsabilidade de cuidar das emoções dos nossos filhos, de como eles se enxergam. Passa muito por nós, principalmente por a gente que é mãe. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu já acompanhei muito machucado de filho, de filha com o pai, que é algo muito doloroso. Aliás, a minha história aí foi a minha grande ferida, né? Graças a Deus já tá sob controle, já tá na cura. Mas o abandono paterno gera várias dores. Com a autoimagem, com a autoestima, sensação de abandono, de tanta coisa que aconteceu, tanta coisa que acontece no relacionamento, quando o relacionamento com o pai não é bem colocado, não é bem vivido, é um relacionamento machucado, truncado, né? Agora eu vou dizer pra vocês que eu nunca vi algo que desestruture tanto uma pessoa, tá? Quando o problema é com a mãe. Quando o negócio é com a gente, aí é bem mais difícil, bem mais doloroso, bem mais difícil de tratar. E eu não tô falando isso para jogar um peso no nosso colo, mas para que a gente compreenda a responsabilidade do nosso papel. Quando eu falo, como eu falo, de que jeito eu falo, né? Como é importante que a gente cuide disso. Isso é um ponto de atenção. Eu não tinha falado isso até agora, né? Trouxe agora pra gente falar. Vou repetir o versículo
Vocês anotem depois, principalmente aquelas que têm dificuldade, né? Com a ira, com a irritação. Pais, deixai de irritar os vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Eu vou falar mais uma coisa. A depender do temperamento do filho, essa questão aqui se torna bem mais grave, né? Palavras, o tom de voz, para cada temperamento, né? Para cada filho vai bater de um jeito. Então, para alguns temperamentos, a gente pode estragar o relacionamento com o filho totalmente só pelo jeito que a gente fala. E desanimar, tornar o nosso filho alguém que não tem ânimo pela forma como a gente fala. Então, atenção a isso. E volto a falar, não corrija na hora da raiva. Não deixa que a raiva, que a irritação seja quem vai falar com teu filho. Uma outra coisa que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Que é aquelas coisinhas que eu não gosto de falar, mas que são importantes, né? Pra gente ter uma atenção à proteção dos nossos filhos. Atenção, né? À segurança dos filhos. Atenção aos lugares e pessoas que os filhos convivem. Nós podemos evitar muito problema, né, muito trauma, pelo nosso olhar atento. Vou falar assim, ó, gurias, não fiquem paranoicas demais, mas um pouquinho nessa área aqui, um excessinho de atenção não tem problema, tá? Agora é bem coração de mãe falando, mas assim, gurias, a gente precisa prestar muita atenção onde os nossos filhos estão, com quem eles estão, principalmente na primeira infância, né? Ensinar os nossos filhos, e agora que eu vou entrar num terreno pantanoso, então prestem atenção, não sei se eu vou conseguir falar todos os termos como eu gostaria, mas eu vou tentar e vocês aí vão falando depois nos comentários se vocês estão entendendo o que é que eu tô dizendo, tá? Mas assim, quando se trata da intimidade dos nossos filhos, a gente precisa ensinar os nossos filhos, por exemplo, o nome correto das partes do corpo, tá? Eles têm que saber que o corpo deles é templo do Espírito Santo, é criação de Deus, que o corpo deles é lindo, né? E a gente precisa ter uma certa naturalidade ao falar do corpo dos nossos filhos para eles. Vocês estão entendendo? Em especial na sexualidade. Nós temos que ter esse papel, nós temos que nos antecipar ao mundo. A educação nessa área precisa partir da gente, né? Com amor, com palavras acertadas, com valorização do próprio corpo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar e a cuidar da própria pureza, tá? É muito importante, eu lembro a pediatra dos meus filhos, talvez vocês tenham passado por esse tipo de situação também, mas a pediatra dos meus filhos, desde que eles eram bebês, quando ela ia tirar a fralda deles para examinar, ela dizia assim, eles bebezinhos, a doutora vai mexer agora aqui, mas a doutora só vai mexer porque a mamãe tá junto. Mamãe, posso mexer aqui? Ela pedia assim, antes de abrir a fralda. E dizia assim, o que tem aqui é muito precioso, e dizia o nomezinho. Sabe? Vocês estão me entendendo? Dizia o nomezinho pro menino, dizia o nomezinho pra menina, né? O que tem aqui é muito precioso, ninguém pode mexer. Só a mamãe mexe pra limpar. Ninguém mais pode mexer. Falava assim, todas as vezes, desde que eles eram bebês. Então, todos os anos que os meus filhos foram na pediatra, a pediatra sempre fez isso. E eu sempre fiz isso. Eu sempre, desde pequenininho, dizia, olha, aqui é muito precioso. Por que a gente guarda essa parte do corpo? Porque ela é muito linda e preciosa. Ninguém pode botar a mão aqui. Não pode deixar ninguém botar a mão aqui. Conforme a criança vai crescendo, a gente vai mudando o jeito de falar. Mas nós somos os protetores dos nossos filhos. Nós é que vamos dando para eles as ferramentas para que eles entendam e saibam como se defender. A gente não pode esperar que de repente eles entendam. A gente não pode esperar que outra pessoa fale. Nós temos que falar. Gente, a quantidade de violência nessa área é imensa. E muitas vezes a criança não faz
ideia de que ela tá sofrendo um abuso e uma violência porque ninguém ensinou para ela. Ninguém disse para ela que ali não podia mexer. Vocês estão me entendendo? Nós temos que falar para os nossos filhos. Nós temos que dizer para eles: aqui ninguém mexe. Na escola ninguém pode mexer aqui. Eu lembro de uma tia minha, mãe de meninos, que eu ainda nem tinha filhos. Eu era bem novinha, assim, numa conversa com outras pessoas, com outras mães e eu junto. Ela falou assim, que ela criou os filhos dela falando que quando eles fossem no banheiro da escola, eles nunca deixassem outro menino mexer no corpo deles. Ó, se algum menino chegar e quiser pegar aqui ou ali, não pode, tu empurra, tu briga e vai contar pra professora e conta pra mãe quando chega em casa, porque a mãe, ela sempre deu esse tom, não deixa ninguém mexer. Entrou no banheiro da escola, não pode deixar outro colega mexer. Gente, eu fiquei assim, nossa, isso aí é proteger, isso é proteção, isso é educação nessa área. A gente precisa ensinar os filhos sem medo, sem ter vergonha de falar, e desde muito pequenininhos a gente tem que falar. Ninguém pode fazer carinho aqui porque aqui é o tesouro, aqui é precioso. Conforme eles vão crescendo, a gente vai ensinando, a gente vai falando para eles com maior clareza, para que eles saibam dizer não, para que eles possam vir para a gente se acontecer alguma coisa. E deixa eu falar agora coisas ainda piores para vocês, tá? A maior parte dos abusos, tá? Nessa área contra as crianças acontece com pessoas conhecidas, não são desconhecidos, tá? São pessoas conhecidas, são pessoas próximas. Eu sei que isso é muito horrível de ouvir e é horrível de falar, mas a gente precisa ter atenção, tá? Almoço de família, família reunida, me desculpem falar isso, não se sintam ofendidas, mas a gente tem que falar a verdade. Sabe que muitos abusadores, e gente, isso é uma coisa que eu tô sempre estudando, eu tô sempre me atualizando, tô sempre lendo a respeito, tanto do comportamento do abusador, quanto na consequência com a criança, como é que eles fazem, o modus operandi deles. Muitos deles fazem debaixo dos olhos dos pais, sabe? Não é quando tá sozinho, é praticamente assim, tá todo mundo aqui na sala, tá a família no almoço de domingo, reunida, tá todo mundo aqui na sala, as crianças estão no quarto, não sei o que. Esse abusador, quando ele tá... E tem abusadores dentro das famílias, gente, desculpa falar isso, mas é a verdade. Estejam atentas. Estejam atentas. Aquele abusador, na hora do almoço da família, ele vai lá no quarto e abusa a criança. Porque ele fica... qual é a palavra? Ele gosta do perigo de ser pego. E ele não é, porque todo mundo ali tá confiando que ele é uma pessoa de... Sabe que ele é uma pessoa de confiança. Às vezes, muitos abusos acontecem debaixo do olho do pai e da mãe, porque acham que não tem problema, porque eu conheço... Olha só, pra começar, criança brinca com criança. Criança brinca com criança. Adulto não brinca com criança. Não se ofendam com o que eu vou falar, por favor. Por favor, não se ofendam, mas a gente tem que dar um passo a mais aqui no que a gente fala, tá? Muitas vezes o abusador é aquele adulto que tá sempre no meio das crianças, que todas as crianças, sabe, esses dias eu tava ouvindo uma fala de ele era um rapaz que ele tinha trabalhado na juventude dele. Ele era salva-vidas em piscina de clube, trabalhava em piscina de clube. E aí ele disse que tinha um senhorzinho que chegava lá no clube, ia pra piscina, e ele levava uma sacola cheia de óculos de mergulho, cheia. E aí, pra que ele fazia isso? Ele levava pras crianças. Todo mundo adorava ele, as crianças adoravam. E ele ficava ali distribuindo aqueles óculos pras crianças. E o segurança achou aquilo estranho. O salva-vidas ali, ele achou aquilo estranho. Começou a perceber que aquele homem de vez em quando tava lá, não ia com ninguém, não ia acompanhado, ia pra beira da piscina das crianças e sempre tinha óculos para as crianças. E um dia ele começou a ficar mais atento e viu que daqui a pouco ele desceu. Os pais estavam numa outra parte do clube achando que tava tudo tranquilo, tava tudo seguro.
de um outro lado, numa outra piscina, e as crianças ali. Ele pega 3 meninos e leva esses 3 meninos pro banheiro. E o resto vocês podem imaginar. O segurança foi atrás. Evitou o pior, evitou, mas a coisa já estava andando quando ele chegou. E os pais estavam muito tranquilos. Meus filhos estão aqui. Muita atenção. Atenção, não deixe teu filho com desconhecido. Qual é a casa que teu filho vai ficar? Meninas, gente, menina, eu fico doida. Menina, usa saia e vestido. A minha filha sempre usou saia e vestido, com shortinho por baixo. Nunca uma menininha vai usar um vestido sem estar com uma sainha e um shortinho por baixo. Como é que vai na pracinha? Como é que vai brincar? Como é que vai correr? O vestido vai levantar, a saia vai levantar. Isso é um cuidado básico que uma mãe tem que ter. Cuidar da intimidade da filha. Menina usa um shortinho por baixo. Sempre. Sempre. Não vai sair assim de qualquer jeito. Porque sabe o que acontece? Como a gente não tem maldade, a gente acha que os outros não têm. Mas os outros têm. E a gente tem que estar atenta. A gente tem que estar muito atenta. Um dia eu estava perto de uma piscina. E olhando naquela piscina, tinha uma mãe com 2 crianças. Um monte de gente ao redor, na volta, enfim. E aí ela tira a menina da piscina. A menina devia ter por volta assim de 7, 8 anos, tá? E sem pudor nenhum. A menina não tinha pudor nenhum. A mãe deixou a menina nua na beira da piscina. Tirou toda a roupa da menina, toda. Tirou todo o biquíni e começou a secar a menina pra botar a roupa na menina. Na frente de todo mundo. A menina sem pudor nenhum, porque com certeza ela tá completamente acostumada a ser exposta por essa mãe daquela maneira. E a mãe, na maior tranquilidade, fazendo aquilo ali. Gente, nem que fosse bebezinho, nem que fosse pequenininho. Nunca a gente faz uma coisa dessas. A intimidade dos filhos, o corpo dos filhos precisa ser preservado. Precisa ser preservado. É a gente que protege e eles têm que entender que é precioso. Eles têm que entender que eles não podem se expor. Eles têm que entender que ninguém pode tocar, que ninguém pode mexer. Não importa o grau de parentesco, não importa quão próximo seja. E fique atento, fique atento. A gente não perde por desconfiar, sabe? Mas a gente muitas vezes perde por confiar demais. E às vezes a perda por confiar demais é uma perda que a gente não tem como recuperar depois. Não tem. Aí são anos de oração, são anos de terapia para tentar recuperar o estrago do que um abuso causa no corpo e na mente de uma criança, de um adolescente. Como é importante que a gente faça esse papel, que a gente eduque. Como é importante que a gente esteja atento com quem que os teus filhos ficam. Filho não dorme fora de casa, gente. Os filhos da gente não pode ficar dormindo fora de casa. Não pode. A gente tem que estar debaixo da nossa proteção. Deus deu pra gente cuidar. A gente tem que cuidar os lugares onde eles ficam, com quem que eles ficam. E ensiná-los a se proteger. Isso é muito importante. Isso pra gente, outra coisa, não brincar às vezes de porta fechada. Para que não tenham ali porque às vezes uma criança que foi exposta, e hoje as crianças estão muito cedo por causa dessa maquininha aqui, sendo expostas à pornografia, muito cedo. E elas pensam que aquilo ali pode ser reproduzido. E muito cuidado com a internet, muito cuidado com a internet. A quantidade de abusos, aí da perda da inocência das crianças. Esses chats de jogos, pelo amor de Deus, gurias, esse é um lugar de criminoso sexual. Eles se passam por crianças, eles se passam por ter a mesma idade, eles pedem fotos dos filhos. E as crianças fazem, elas dão, elas confiam. Elas confiam. Acham que tá tudo bem. A gente tem que ensinar os nossos filhos, e tem coisa que o nosso filho e nossa filha não tem que ter acesso com a idade que eles têm. Rede social, chat de jogo não é lugar para criança, nem para adolescente muito novinho, não. Tem que cuidar. O que entra aí é muito sério, é muito grave. E eu volto a dizer, às vezes pela nossa desatenção a gente vai deixar com que algumas coisas, entrem na vida dos nossos filhos, que eles vão ter que lidar de repente anos para se livrar. Anos.
de sofrimento, de trauma. Não custa pra gente estar atento. Custa, na verdade custa. Custa, mas vale a pena. É o nosso papel. Ter atenção a isso. A Thali colocou ali, né, as dancinhas das crianças. Olha, tudo isso é hipersexualização, né? E assim, toda essa função de hipersexualizar as crianças, de falar de sexualização de uma forma chula, de lidar com isso com muita antecipação e da forma errada, vai sexualizando as crianças e vai abrindo caminho, tá, para o abuso, porque normaliza algumas coisas, vai fazendo com que a criança pense que não tem problema. E quando ela não dá valor pro próprio corpo dela, tá? Pela forma da roupa, pela forma da dança, pela exposição do corpo, não se enganem, né? Os criminosos sexuais estão aí super atentos à dancinha que os pais deixam filhos postarem. Eles adoram isso é conteúdo para eles, tá? Só que isso também dá para a criança, para o adolescente, a ideia de que o corpo dele não é tão importante assim, sabe? Muita coisa a gente poderia falar sobre isso, né? Mas a gente vai rezar agora, a gente vai encerrar a nossa live, a gente vai encerrar a nossa campanha. Eu queria hoje tocar em alguns assuntos que eu não tinha falado ainda, pincelar algumas coisas pra gente estar atento, né? Como eu falei pra vocês, eu não vim fazer essa campanha pra ensinar ninguém a educar os filhos, mas pra ensinar a rezar, né? E principalmente partilhar alguns pontos de atenção que a gente precisa ter, né? Algumas coisas que são bem importantes e que podem nos ajudar, e principalmente a proteger os nossos filhos. Nós temos que proteger os nossos filhos, né? Não com medo, não com medo, não com medo, sabe? Jamais com medo. Tá, ele colocou aqui, né? As roupas das crianças também estão bem erotizadas. Na verdade, elas estão adultizadas, né? E criança tem que se vestir igual criança, não igual adulto. Tudo isso. E muito mais. Se eu pudesse, eu construiria aqui toda a lógica com vocês. Mas tudo isso abre caminho para normalização e descriminalização daquele crime contra a criança. Vocês estão ligadas, né? Que a gente já falou aqui esses dias. Abre caminhos largos para descriminalizar, né? Para que a gente aceite que criança... Pega essa. Tem direito sexual. Gente, criança não tem nem que falar sobre sexo. Não tem que estar exposta a isso. Criança não tem o desejo do jeito que a gente tem, não é desse jeito. Isso é muito grave. Quando a gente fala dos direitos sexuais da criança, a gente está abrindo caminho, na verdade, para pedo. É isso. É só isso. Não pensem que é para proteção. Proteção é pai e mãe ensinando. Pai e mãe cuidando da pureza. Isso é proteção. Isso é educação sexual. É a gente ensinar que não pode mexer. É a gente ensinar a cuidar do corpo. É a gente ensinar conforme eles vão crescendo o que vai acontecendo com o corpo. Qual é a relação que a gente tem que ter com o nosso corpo. Isso é educação sexual. Certo? Amém? Vamos lá. Vamos rezar, né? Vamos encerrar, rezar o último dia da nossa novena ao Beato Carlo Acutis. Isso é um assunto pesado, né? Eu não gosto de falar sobre isso. Não é algo que eu acho bom de falar. Mas é algo que a gente tem que estar atenta. Bem atenta. Se a gente não tiver, gente, ninguém vai estar. Vamos rezar então a nossa novena. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma do Beato de Deus, Carlo Acutis, durante os 15 anos que passou nessa terra. E pelos méritos deste tão querido anjo da juventude, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Nós colocamos aqui, Senhor, pela última vez nessa novena, todas as nossas intenções, todos os nomes que nós temos aqui na nossa lista de intenções, todos os nomes das crianças, jovens, adolescentes que foram enviados para nós, cada realidade, Senhor, nós colocamos aqui a intenção da necessidade de cada um, as listas de intenções colocadas nessa novena. Nós trazemos na Tua presença, Senhor, e pedimos a graça que cada um necessita pela intercessão
do Beato Carlo Acutis. Meditação do 9º dia. Eu estou feliz de morrer, porque vivi a minha vida sem perder nenhum minuto em coisas que não agradam a Deus. Beato Carlo Acutis, dá-me a graça das graças, que é a perseverança final e uma morte santa, assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Pai de misericórdia, elevai à glória da canonização este vosso beato Carlo Acutis, a fim de que por ele vós sejais mais glorificado. Dai-nos chamar de santo este que em tudo viveu a vossa vontade, e pelos seus méritos concedei-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Encerramos a nossa campanha de oração pelos nossos filhos, sobrinho, neto, afilhado. A lista de intenções vai continuar aqui. Quando a gente for fazer uma nova novena, a gente vai pegá-la de novo e a gente vai continuar rezando. Peço que vocês continuem. Quando entregarem os filhos de vocês, lembrem da lista da nossa oração, né? Lembrem de entregar essa lista com todos esses nomes, tá bem, gente? Foi uma bênção rezar com vocês. Foi uma bênção esse tempo, tanta coisa mais que a gente podia. Agora eu tava rezando no final e lembrando de outras coisas que eu não falei, que eu queria ter falado, né?
Mas a gente vai falando conforme dá, fica para uma próxima novena, tá bom? Muito obrigada a vocês que rezaram comigo, estiveram aqui, os que vão rezar depois, né? Deus abençoe, um abraço a todos, um ótimo dia, um ótimo final de semana.